Gostaria de saudar a todos os que nos acompanham nessa data extremamente importante e que estão no ambiente virtual. É uma alegria esse encontro fraterno, especialmente para que possamos hoje refletirmos sobre o Evangelho de Lucas, intitulado Louvor dos Anjos e Testemunhos dos Pastores. Inicialmente, no início de nosso trabalho, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo pela oportunidade desta reflexão e que possamos encher nossos corações com as energias do Mestre, que possamos introjetar seus ensinamentos em nosso sentir, em nosso pensar, em nossas ações, fazendo do Evangelho o nosso caminho, em busca da iluminação de nossos corações e de todos os irmãos na criação. Que assim seja. Faço parte da equipe da casa que tem como compromisso a divulgação da boa prática do Evangelho no lar, como uma prática de asepsia, de terapia individual e do grupo mais próximo a nós, com quem temos a dádiva da convivência na caminhada. O Evangelho, a prática do Evangelho no lar, se traduz numa reunião em família em que nós teremos a oportunidade de juntar aqueles mais próximos que convivem conosco na realidade do dia a dia, dentro do cultivo da simplicidade como valor, que nos aproxima do que é essencial. E nesses momentos nós podemos iniciar com uma prece, estabelecendo a união de todos para a formação de um feixe de varas e, portanto, conexão com o mundo maior, com potências divinas que certamente irão nos auxiliar nesse processo de evolução e de edificação. Iniciaríamos com uma leitura edificante, um trecho curto, e certamente, o que certamente possibilitará a formação de um ambiente harmônico. Nós sugerimos a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, que pode ser manuseado de forma aleatória, abrindo ao acaso, ou de forma progressiva, num estudo sistematizado, ao acaso ou de forma sequencial. Após essa leitura, se faria uma breve reflexão sobre o texto, cuidando para o estabelecimento de um diálogo harmônico. Não é um momento de debates, é um momento de reflexão, de soma de esforços na construção de uma realidade mais sadia. Finalizada essa reflexão, que se possa fazer nos nossos momentos de vibrações, contendo as nossas intenções de construção de uma nova realidade espiritual, de uma nova realidade evolutiva, encerrando-se com uma prece. E por falar em prece e no Evangelho, nós registramos aqui uma fala de nosso querido Divaldo, perguntado sobre como evitar conflitos em família. Divaldo nos diz taxativamente que a prática do Evangelho no lar é a única forma de harmonização da nossa convivência. E assim o faz e assim o diz porque, em somando esforços, todos aqueles
que ali estão reunidos para a prática da oração buscam o mesmo objetivo, o objetivo de harmonização, o objetivo de elevação, e certamente em coletivo estabelecem contatos com os nossos mentores, com aqueles que estão nos aguardando pelo contato para nos acompanharem nessa caminhada de melhoria, de construção do homem novo. Trago aqui uma definição de prece que nos alcança Leon Denis. Nos diz o seguinte: a prece é o pensamento inclinado para o bem, é o fio luminoso que liga os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados às almas livres e radiantes. Desdenhá-la seria desprezar a única, ele usa o termo, a única força que nos arranca ao conflito das paixões e dos interesses, que nos transporta acima das coisas transitórias e nos une ao que é fixo, permanente e imutável no universo. Assim temos, por certo, a prece, tanto no ambiente individual como no ambiente coletivo, como uma terapia, uma verdadeira terapia, onde nós buscaremos, através do processo pedagógico de educação de pensamentos e sentimentos, nós obteremos, evidentemente, uma caminhada mais significativa na nossa elevação e na nossa convivência em ambientes mais sadios, podendo, em planejamento estratégico, buscar a escolha de melhores companhias e buscar decidir quais pensamentos estarão habitando o nosso espaço mental. Tudo o que nós mencionamos até esse momento desemboca na reflexão do nosso dia hoje, extremamente significativo, porque nesta fase nós estamos relembrando e comemorando a chegada do nosso modelo, a vinda de Jesus, e que nós possamos refletir nesse momento sobre a necessidade de mergulharmos em direção à nossa essência divina na construção do homem novo. Esse o significado da manjedoura, construção do homem novo. Vamos ao tema. Lucas 2, de 8 a 20. Louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Na mesma região, havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhas medo, eis que vos trago boas novas, de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram entre si: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes foi dito. Texto lindo de Lucas, mencionando as circunstâncias que envolveram o nascimento de nosso querido Mestre Jesus. Trago, de forma resumida, em razão do tempo, algumas considerações que nos traz Carlos Pastorino, na obra A Sabedoria do Evangelho, edição de 1964, sobre esta passagem do Novo Testamento. Ele descreve esta cena contextualizando um momento eminentemente espiritual, onde ele define o anunciador, que é chamado de anjo, é o anunciador da chegada, menciona a palavra Salvador e menciona que aparece a seguir os pastores, um grande grupo, uma milícia de anjos que cantam o célebre versículo sobre o qual se estabeleceram durante séculos discussões. Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para os homens. E ele menciona na sua reflexão: Deus tem boa vontade para com todas as suas criaturas, pois não tem acepção de, dizendo que não, isso não tem acepção de pessoas, mas só lhe pode receber a paz aqueles que têm boa vontade e se voltam para Ele. Mais adiante menciona: verificado o encontro que se realiza no mais oculto coração, na essência, e para que possamos buscar o divino dentro de nós, nós precisamos manejar a meditação e a oração, fazendo um mergulho ao nosso coração. Por esta razão eles encontraram Maria, guardando todas essas coisas, refletindo em seu coração. Elas encontraram Maria nesta conexão com o Criador. Mais adiante, Pastorino nos traz, interpretando esta página do Novo Testamento, na casa do amado, cidade de Davi, mencionada no texto, o coração
nasceu Cristo, que é o Salvador, e que lá se encontra sob a forma de uma criança envolta em faixas. Realmente, o encontro se dá na célula mônada, que está fixa no ventrículo esquerdo do coração. Ora, o sangue poderá dar-se conta desse nascimento ao encontrar o menino espiritual, envolto em faixas, envolto em matéria, cercado do intelecto, representado por José, e da intuição, representada por Maria, que descem ao coração na meditação profunda, mergulhando em si mesmos. Só quando a mente desce, nos diz Pastorino, só quando a mente desce ao coração, pode encontrar o eu profundo, a centelha divina, que lá permanece em estado latente, mas nascerá um dia. Daí a necessidade de buscarmos incessantemente, com o nosso processo de evolução, o nosso nascimento, o nascimento de Jesus em nosso coração, a substituição do nosso ego por Jesus em nossa vida, em nosso coração, em nosso pensamento, em nossas ações. Jesus, o nascimento de Jesus nos traz a representação da união corpo-espírito, é o nosso modelo. Menciona mais adiante o verbo feito carne que se manifesta aos homens, que visita o seu povo. Aqueles que encontram, e aqui a lição, aqueles que experimentarem o encontro supremo, percebem com iniludível clareza que a sua circulação sanguínea se acelera e responde ao apelo de louvar a Deus. O que também encontramos no texto. E concluo, ainda citando Pastorino, conclui ele sobre este tema. Convém aqui salientar que este nascimento do menino Jesus, que precisa nascer em nossos corações, e essa nossa busca incessante no processo de edificação, diz Pastorino, convém aqui salientar que este nascimento corresponde simplesmente a um despertamento. O Cristo interno, a mônada divina, existe em tudo e em todos, no mineral, no vegetal, no animal, no homem, mas em estado latente, impulsionando-o à evolução, mas sem ser percebido pela própria criatura. Vejam, quando a criatura, quando nós, portanto, descobre o caminho e entra, quando esta descobre o caminho e entra no reino de Deus, dentro de seu coração, aí descobre a mônada divina, e ela se unifica no encontro sublime. Disse que nasceu Cristo interno, secretamente, oculto aos olhos da multidão, colocado num estábulo, que é o corpo de carne, e depois deitado na manjedoura, que é o intelecto, alimentador por excelência do homem animal. Então vamos de novo. Quando esta descobre o caminho, a criatura, e entra no reino de Deus, dentro do seu coração, aí descobre a mônada divina, e a ela se unifica no encontro sublime. Disse que nasceu o Cristo interno, secretamente,
que estava oculto aos olhos da multidão. Portanto, nosso convite, nesta fase extremamente importante de reflexão, em plena transição planetária, transição essa que acontece em nossos corações, que possamos trabalhar incessantemente através da oração, através da prática do Evangelho, através da educação de pensamentos, de sentimentos, que possamos incessantemente por estes caminhos, através de boas ações, possamos contribuir na transição planetária e que possamos efetivamente fazer nascer o Cristo espiritual em nossos corações, que possamos introjetar em nossos corações o Evangelho de Jesus e que possamos substituir o nosso ego por Jesus em nossas vidas. Com muita alegria, encerrando esta reflexão, ainda em elevação, com os pensamentos com Jesus, que possamos espalhar o Evangelho com ações, pensamentos e sentimentos inclinados para o bem, abertos aos processos intuitivos, na comunicação com os nossos mentores, pedindo todo o amparo às nossas famílias, a todas as famílias do globo e a todos os irmãos que neste momento estão na jornada de crescimento. Que assim seja.